No coração da Amazónia, onde o verde esconde o mistério e o mundo moderno parece não existir, esconde-se um povo que resiste ao passar dos séculos. Estes são os Kayapó, um povo guerreiro, guardião de uma das últimas fronteiras selvagens do planeta, onde cada pintura conta uma história e cada traço ecoa tradições ancestrais. Este é o povo Kalapalo, uma tribo que habita às margens do rio Amazonas e que nunca se deixou vencer pelos colonizadores, nunca foram escravizados e vivem essencialmente da pesca. Neste vídeo entramos num dos segredos mais bem guardados do Brasil, para entender a tradição, os hábitos e o estilo de vida de uma das 305 tribos conhecidas no país. Mas para isso viajamos até ao estado de Mato Grosso, na região centro-oeste, numa jornada de 18 horas de autocarro e outras 2 de táxi. Para chegar à aldeia, passamos aqui numa zona de mata já, com estrada de terra batida, e se formos olhar no mapa, existe até uma região fechada que corresponde aos terrenos indígenas. Para chegar lá, só mesmo com um convite, e nós temos a autorização do cacique, o chefe da aldeia. Nas últimas semanas percorremos inúmeros quilómetros por Guiana, Suriname e Guiana Francesa, até chegarmos ao Brasil, onde estamos a atravessar todo o país de norte a sul e por terra. Cruzámos a Amazónia de barco, visitámos o estado mais isolado do país e conhecemos a polícia mais peculiar do Brasil. Autocarro, barco, carro ou mota serão os meios de transporte necessários para completar a travessia com as histórias mais intrigantes do Brasil. Durante 48 horas vestimos o traje da tradição e vivemos na prática o dia-a-dia indígena, documentando a história de 2 tribos diferentes. Eu vou falar na minha língua ou a língua do branco mesmo? Pode falar a língua do branco. Mai kumre inyobikwa amra boy mai yakam ba me plira batoi ne kam kuna tinka ji yana ba wamane. Olha, está muito calor e mal saí do carro já estou a transpirar. Primeiras impressões, estamos numa vila claramente com traços de modernidade, tem eletrodomésticos, tem eletricidade, tem até Starlink, mas mantêm e preservam a tradição e isso é visível nas casas primeiramente, mas também no geral, num contexto em que tu observas e percebes que de facto aqui a cultura indígena se preserva e se mantém. Os animais que estão por aqui crescem livremente, tens cães, periquitos e é isto. Acho que vai ser uma visita interessante este dia aqui com esta tribo. Os antepassados dos povos indígenas chegaram às Américas há cerca de 20 mil anos, migrando da região da Sibéria através de uma antiga ponte de terra chamada Beringia. Ligava a Ásia ao Alasca durante a última era do gelo. Durante milhares de anos espalharam-se por todo o continente até chegar à América do Sul, dando origem a centenas de povos diferentes. Ainda assim, muitos traços físicos ainda refletem essa antiga origem asiática. Estas casas dele são muito engraçadas. Chama-se uma oca e é feito completamente de palmeira. E as casas todas aqui são iguais, não há nenhuma casa moderna. E as pessoas também. Há algumas que usam roupa mais ou menos normais, mas quase tudo está em calções, cuecas e hinos. Mas uma coisa engraçada que eu reparei nas crianças é que eles rapam o cabelo aqui no meio. Não sei porquê, vou ter que perguntar ali ao chefe, mas é uma coisa muito diferente, nunca vi com outros tribos. Mấy cái này cắt cái mày, nhà cắt này bà giờ làm cái cục cho anh chị anh cắt chị hè, là bà mày tập chú ô nếu mà cắt thì bà mày cũng bao nào được, cũng mình dùng nó nào được cũng punya dia angin, mày nhóc cục cho này. Sem dúvida alguma que a imagem de marca desta tribo são estas pinturas e esta coroa de penas de arara, e o que nós estamos a ver aqui acaba por ser o mais tradicional. Existem ocasiões diferentes e também existem pinturas diferentes, mas tudo o que vemos aqui, neste caso em específico, são adornos de decoração. Estas pinturas que nós vemos aqui conseguem durar no corpo até 15 dias e são uma mistura de sementes e outras coisas que vêm da natureza. No fundo representa a proximidade com a Mãe Natureza.
Esta dança que estamos aqui a ver, ela é utilizada para comemorações festivas e somente os homens utilizam este traje. Este traje tem o nome de Bo e já tem muitos anos de tradição. E é curioso porque eles não conseguem dar datas de absolutamente nada. Absolutamente nada. Qual é o significado em específico disto? Bom, essa pintura significa pintura do onça, né? Que ainda existe nós homens, e essa pintura é muito importante para nós, para o povo caiapó. A onça é o animal mais forte da selva e acho que isso diz bastante para o significado destas tatuagens aqui na barriga, no tronco deste senhor. Pá, deixa-me que te diga, não esperava que isto fosse tão interessante. E quanto à vila, isto é enorme. Isto é gigante. Olha que este panelão de arroz enorme que o pessoal fez. Caraças, olha isto, eles têm mesmo que comer bem. O que é que temos aqui mais? Temos aqui uma panelinha de carne de vaca e com um grande aspecto. No caso, aqui nada do que está cá é fruto da caça, mas eles costumam caçar animais como macaco, por exemplo, que também já soube que comem arara. Há muitos animais que consomem. No caso, vamos almoçar uma grande vaca com arroz. Em termos de armas, o que é que vocês têm aí para guerra? Ou até para caçar, por exemplo? Outro tipo de arma, só espingarda. Usam espingarda para caçar? Ok, vão à caça assim. Facão, né, para cortar. Quando matar bicho, aí que tem que partir, né? É para facão, uso facão. E na questão de guerra é o quê? São lanças e facões também? Flecha. Flecha. Sim. É bom atirador você? Não. Não? Não. O Daniel estava a falar há bocadinho das ocas, que são estas casas. Cada casa alberga cerca de 4 famílias. A estrutura é em madeira e depois é coberta com estas folhas secas de palmeira. E por dentro são bastante grandes. Nesta casa em específico temos 2 quartos, um aqui atrás, outro aqui com cama de rede e também uma rede mosquiteira ali naquela cama. E aqui acho que moram 2 famílias. É interessante ver e perceber como é que as coisas funcionam por aqui. A esta altura do campeonato já estamos super integrados aqui na tribo, portanto, o que é que vamos fazer? Vou explicar resumidamente. Vamos fazer uma tatuagem. Eu vou fazer aqui no braço. O Daniel vai exagerar, mas eu já mostro. Este é o trabalho só das mulheres, pintar e preparar a tinta. Ela está a utilizar parte de uma casca de árvore e vão ficar riscas muito direitinhas mesmo. Tá, este é o resultado final. Está espetacular. Se eu pudesse, ficava com ela. Olha isto. Está muito fixe. Está muito fixe. Mostra lá agora a tua obra de arte. Isto aqui é um chapéu típico deles, que só os homens é que usam, e acho que fica com este. Acho que é uma boa lembrança para levar para casa, dos caiapó. E da minha parte, vou levar este lindo objeto da aldeia, com este detalhe espetacular aqui na parte da pega. É lindíssimo. Deve ser das coisas mais bonitas que eu tenho na minha coleção. A aventura pelas tribos da Amazónia estava só a começar. Foram necessárias 18 horas para percorrer 800 km até ao Parque do Xingu, a maior reserva de aldeias indígenas do Brasil. E para lá chegar só com autorização específica. Inclusive tivemos que passar por uma espécie de um checkpoint, por causa de estarmos a entrar em fazendas.
não é qualquer um que chega lá, só mesmo com autorização. E no caminho vamos agora entrar em zona de selva, em zona de mata cerrada. Para trás deixámos as estradas alagadas da floresta amazónica, para finalmente chegarmos à aldeia da tribo Calapaldo. Acabamos de chegar, isto aqui é muito engraçado porque é completamente diferente, as pessoas estão todas cor de laranjas, acho que eles usam, devem misturar a areia daqui com a água para fazer aquela cor e estão quase todos completamente nus, ou de cuecas, isto aqui é muito fixe. Esta é uma das poucas tribos da América do Sul que, apesar de ter contacto com o mundo moderno, nunca foi colonizada ou escravizada. O povo de vocês portugueses tentou catequizar os indígenas daqui do Xingu. E não conseguiram. Pegaram sua flecha, todo mundo expulsou eles. Mas que bom, de alguma forma, hoje receber os portugueses aqui. Se eu estou falando hoje a língua portuguesa hoje, abrasileirado já, isso é graças a vocês. Em 1500, quando Portugal conheceu o Brasil, os índios viviam naquilo que era equivalente ao período neolítico. Não conheciam os metais, não trabalhavam com cerâmica e os utensílios eram fabricados à base da pedra, osso ou madeira. O papel dos portugueses foi avançar estas civilizações 10.000 anos no tempo. Hoje a gente acompanha o mundo como ela é, isso graças a esse contato que vocês fizeram conosco, mesmo de uma maneira truculenta, mas se foi assim que a gente passou a ter esse conhecimento com a cultura de vocês, com o mundo. Como as coisas aqui são diferentes e nós temos de pescar para podermos comer, senão vamos passar fomeca, vou começar a vestir a roupa da tribo, começar a pintar porque vamos agora para o mato e vamos pescar. E para isso é preciso estar protegido dos mosquitos e do sol, porque está muito quente por aqui. Esta pintura que me estão a fazer na cara é feita com carvão e só os homens é que fazem. É a pintura tradicional dos homens e do Alto Xingu. Isto que eles me estão a fazer no corpo nada é mais do que uma pintura tradicional de comemoração para festa. Sim, é porque hoje é um dia especial. Estamos recebendo vocês. Ok. E utilizam isto também no corpo todo, como vemos aqui na aldeia, porque tem a propriedade de proteger do sol e também dos mosquitos. Tanto é que quando os portugueses chegaram aqui, todo mundo estava pintado de urucum, tá vendo a cor dele aí, tudo vermelho? Eles estavam achando que a nossa pele natural era essa cor. Sejam bem-vindos à tribo indígena que os portugueses nunca conquistaram. Nesta aldeia moram cerca de 40, 50 pessoas. E é curioso porque as ocas, que são as casas dos índios aqui, são enormes, são maiores do que aquela outra tribo onde nós estivemos. Por dentro são pouco escuras porque são gigantes, mas conseguem albergar cerca de 10, 20 pessoas por família. São bastante grandes. Uma coisa que também é interessante por aqui é que até numa aldeia indígena tu encontras um campo de futebol. Eles têm balizas improvisadas para jogar à bola. E isso é espetacular. As balizas dos índios são assim, feitas com madeira das árvores. E por falar em balizas, tu podes utilizar o código Mochila na Sol Verde para apostares, por exemplo, no futebol. São 300% de bónus e até 30 euros, isto nas apostas esportivas. Ou então no casino tens 25 free spins e também 100% de bónus até 100 euros. Tudo com o código Mochila, só para maiores de 18 anos. Virou craque agora. Vai lá, que tua vez, aula. Aê! O português aprendeu a flechar, hein? Ok, acho que depois desta estou preparadíssimo para ir à pesca
com arco e flecha. Bom, está a chover torrencialmente e nós vamos à pesca. Temos aqui o chefe atrás. Ele disse: um gajo de guerra luta se estiver a chover ou se tiver sol, mas está a chover bastante. Mas olha, daquela experiência que um dia vou contar aos meus netos. Fui à pesca com uma tribo indígena a chover torrencialmente. Isto é interessante porque, embora o barco seja de lata, os remos foram feitos por eles, são em madeira. Pô, mas isto é muito bonito aqui. Aqui em Parque do Xingu, normalmente os indígenas comem mais de peixe. Mas se a gente encontra macaco, mutum, qualquer outro bicho, a gente também mata para comer. A lei da selva é: coma. Não podemos passar fome, a gente tem que comer tudo o que tem. E também a gente produz. Toda a família tem sua própria roça, planta mandioca, planta abóbora, planta batata. Também tem as nossas roças. Mas é bom misturar peixe e carne com algumas frutas e legumes. Com esta alimentação não é à toa que a pessoa mais velha da aldeia tenha mais de 100 anos. Isso é de louco. Se a gente vê tartaruga, a gente vai mergulhar para pegar embaixo do rio. Tartaruga também come, então? Tartaruga também come. Ok. E você está convidado para você ir hoje. Olha. Você vai mergulhar para pegar? Ainda não sei. Não acho que não. Está maluco. Entrei aqui uma rede e agora vamos ver se há um peixinho. E estão a ver? Vamos tentar. Eles botaram agora há pouco, meio-dia. Ok. E olha, aqui por causa da chuva, só está assim, está a sair todo. Bem-vindos ao Brasil. Aí. Olha, olha. Aí, tem um peixe aí. Mostra a gente. Olha o dente. Aí, pá. Esse daí a gente usa para o dente de peixe de cachorro, a gente usa para raspar a pele. Tá vendo minha pele marcada? Sim. Mas a pele mais dente disso, para extrair sangue estragado. Ok. Eu tenho raspagem feito com dente de peixe de cachorro, depois eu mostro para vocês, o dente dela, para raspar o corpo, para renovar o sangue. Isso está para quantas pessoas? Isso daí dá pra, depende, dá pra 3, 4 pessoas por aí. Ok. Bom, o barco está a meter água, temos que tirar aqui com este copinho. Não afunda. É, não convém. É. Já alguma vez afundaste o barco aqui? Não, nunca. Esse barco não. Este é possivelmente o site quest mais estranho que já tive na minha vida. Isto aqui é interessante porque há de facto muitos animais. Eu acho que o Mato Grosso no Brasil é a zona do país que tem mais animais diferentes e onde tu podes encontrar mais facilmente, até acho que mais na Amazónia, daquilo que eu percebi. E tu aqui encontras tipo sucuri, que são aquelas anacondas gigantes, e não é brincadeira, não é mesmo brincadeira. Uma vez meu tio, quando ele era novo ainda, nos seus 15 e poucos anos de idade, ele mergulhou no rio próximo aí, mergulhou e a piranha comeu a parte do bilau dele. Por isso que tem que tomar cuidado. Bem-vindos ao Rio Xingu, um rio cheio de anacondas, piranhas Todo tipo de bicho aqui, a gente tá nadando. e muitos bichinhos diferentes, jacaré, e nós estamos aqui a nadar. Vamos debaixo de água ver o que é que tem. Não sei se a câmera mostra, mas debaixo de água é cor de laranja. Agora, a parte mais difícil é subir ao barco. Eu já cá estou em cima, consegui subir.
Calma aí, deixa. Atrás do braço. Aí vais ter que ir a nadar. Sem fazer força no braço. Não parece, mas este senhor tem 88 anos. 88 anos. 88 anos, não é brincadeira. Bom, está a chover torrencialmente e, sinceramente, para gravar este vídeo está a ser mesmo muito complicado, está a ter mesmo muitos desafios. Mas pronto, vamos agora comer o peixe que nós pescamos. Está aqui, chama-se peixe-cão. E vamos comer... Com cuidado. É, com cuidado, porque tem espinhas. Tem sim. E com pão de tapioca. Então, bora lá ver se é bom. Provar primeiro sem pão. É bom, não tem sal. Eles têm aqui um sal, que é o sal do Xingu. Bora lá provar aqui. E este é outro bocadinho agora com sal. Bora lá ver como é que é o sal do Xingu. Ele é mais português do que o outro, mais puro. Porra, é forte o sal. Quer não, cara, eu comi pão. Muito forte, muito forte. Depois o sal é um bocado estranho. Mas é bom. É bom, prefiro sem sal. Mas é um peixe bom. Comida indígena. Se eu comer isto todos os dias, vou até aos 100 e tal anos, como alguns que vivem aqui. Durante 2 dias convivemos de perto com 2 tribos indígenas, conhecendo na prática as suas tradições e o seu estilo de vida. Fomos recebidos de braços abertos pelos Kayapó e pelos Calapau, com quem tivemos uma das experiências mais incríveis da viagem. E ainda acabamos presenteados. Este colar tem o detalhe de ter dente de onça, que é talvez o animal mais perigoso aqui da selva. Pela frente, nesta travessia terrestre de todo o Brasil, ainda temos a beleza, o desconhecido e o perigoso para visitar. Mas isso serão histórias dos próximos vídeos. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo. Thank you! Agora sim, até o próximo vídeo. No teu ecrã estão a aparecer outros vídeos. Subscreve o canal e confere os links da descrição e do comentário fixado. Quanto a nós, vemos-nos num próximo vídeo. Até mais.